Muito bem, nós estaremos entrando agora na terceira lição do livro O Caminhante, o Caminho do Aspirante Espiritual. O Caminho do Aspirante Espiritual. Terceira lição, que intitula-se A Purificação Mental. A purificação mental. Antes de iniciar o exame da purificação mental, assim nos diz doutora Lassalabata, façamos uma pausa a fim de considerar um pouco a composição do corpo mental do homem. Ela tem todas as estruturas e nos oferece todas as estruturas para podermos melhor compreender os elementos e termos que ela cita no estudo da psicologia espiritual, que é o caminho dela, psicologia positiva. Entende? Por corpo mental, continua dizendo, entendemos o conjunto de princípios intelectuais, assim como pelas palavras corpo emotivo, entendemos o conjunto de energias e qualidades afetivas. Corpo mental, tudo que diz respeito aos elementos intelectuais. Corpo emotivo, tudo que diz respeito às qualidades afetivas da pessoa. O corpo mental, segundo ela, tem vários níveis e gamas vibratórias, como, aliás, os demais veículos da personalidade. Mas quanto a este, ou seja, o corpo mental, há uma diferença muito importante. Os níveis dos outros corpos da personalidade, que são 7 para cada pessoa, pertencem todos ao plano da personalidade, ao passo que dos 7 níveis do corpo mental, os primeiros três, os superiores, pertencem ao plano da alma, e os últimos 4 inferiores pertencem à personalidade. Os 3 superiores são chamados globalmente pelo nome de corpo mental superior e os 4 inferiores, corpo mental inferior ou concreto. São 7 elementos, níveis que nós conhecemos. Muito bem. Nós vamos notar uma certa semelhança no que diz respeito à doutrina espírita. Ah, mas qual semelhança, Francisco? Muito simples. No livro de André Luiz, Evolução em 2 Mundos, ele nos traz os 7 chakras, os 7 centros de forças, que estão muito bem aqui caracterizados. Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, hipogástrico, genésico. 7 centros de força. 7 níveis. O corpo mental tem vários níveis e gamas vibratórias, como, aliás, os demais veículos da personalidade. Mas, quanto a este, há uma diferença muito importante. Os níveis dos outros corpos da personalidade, 7 para cada pessoa, são os centros de força que a psicologia tratada pela nossa doutora Lassalabata, ela usa os veículos, os níveis da personalidade, os níveis pertencem ao plano da alma. 3 elevados pertencem os primeiros 3, os superiores,
pertence ao plano da alma. Coronário, frontal, laríngeo. Os três primeiros. Laríngeo, frontal, coronário. Pertence à parte da alma, que é o nosso cérebro, basicamente. O complexo cerebral pertence à alma. E os 4 finais, que são eles cardíaco, gástrico, hipogástrico e genésico, pertencem à personalidade. Isto poderia levar a crer que a mente do homem forma um todo único com a alma, mas o caso não é este. Isso é interessante a gente entender. Ela esclarece a mente do homem forma um todo único com a alma. Não é o caso que nós vamos encontrar. Ela vai esclarecer. Na realidade, entre mente inferior e a mente superior existe uma como que interrupção, uma cisão que o homem deverá pouco a pouco preencher, lançando do nível mais baixo da anticâmara uma ponte cuja construção requer trabalho longo e difícil, métodos e técnicas de meditação, desenvolvimento mental e ampliações que ainda se sintam muito longe do homem comum. O homem comum, ele, em hipótese alguma, se predispõe a um trabalho meditativo. Porque o trabalho meditativo ele exige profundamente a atenção, a concentração, a abstração do mundo que nós vivemos. E isto para ele é cansativo. Isto para ele é um engodo. Portanto, nós precisamos entender que esta cisão que ela se refere entre a mente inferior e a mente superior é fruto do estágio em que o ser humano se encontra. O homem comum, o homem vulgar, tem essa cisão. Por que existe esta cisão? Pergunta ela. O homem, quando pensa, usa geralmente os últimos 2 níveis ou planos inferiores. Quando pensa, ele usa os 2 níveis ou planos inferiores do corpo mental inferior, ou precisamente o 7º, que é o genésico, e o 6º, que é o hipogástrico, deixando de utilizar, portanto, os demais outros que atrofiam-se o 4º e o 5º níveis, gástrico e cardíaco, se atrofiam, né? Só quando começa a desenvolver-se a capacidade de raciocínio abstrato, a ampla e impessoal inteligência do sábio ou do filósofo, e quando a mente começa a libertar-se das impurezas, incrustações e limitações, é que principiam a vibrar o 4º e o 5º planos inferiores e começa a construir a luz do karma. Veja bem, 1º, 2º, 3º, 4º, cardíaco e gástrico. Cardíaco é do campo das emoções. 1º, 2º, 3º, 4º. Cardíaco, 5º, gástrico. Quando começa a desenvolver a capacidade de raciocínio abstrato, quando a mente começa a libertar das impurezas, vibrar o
quarto e quinto planos, cardíaco e gástrico. Começa a construir a sua porta de iluminação. Porque ele começa a tomar consciência de si próprio. Ele começa a interessar-se por si, pelas suas emoções, pelas suas necessidades. Emoções são geradas pelo cardíaco, né? Que gerenciam as nossas emoções. O gástrico são aqueles que manifestam as nossas necessidades de pré-existência, necessidade de manutenção. Então nós não vamos ser um glutão. Nós passamos a ser pessoas mais comedidas, mais equilibradas, mais introspectivas, para não dar tanto valor às emoções destrutivas e nem às necessidades puramente físicas, materiais. A pessoa não vai só ficar pensando na comida. Ele está meditando, mas está lá com a mente voltada para a churrasqueira. Quer dizer, isso aí é uma tristeza, mas existe. Existe pessoas que têm a mente fixada nas necessidades do quarto nível. Do quarto nível, não é? Melhor, primeiro, segundo, terceiro, gástrico, quarto nível. Entende? Então, é necessidade de que ocorram mudanças. Vamos voltar.